Adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por levar a lei. Primeiro da igreja, papai, Senhor, amém? Convidar a igreja a ler Bíblia. E Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: o dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declarem aos israelitas: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se obedeceste fielmente e guardaste a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Moisés voltou e convocou as autoridades do povo e lhes pôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas vestes, e está pronto no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. E estabeleça limite ao torno do monte e diga ao povo: tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar a sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechada. Ninguém deve tocá-lo com as mãos, seja homem, seja animais, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse então o povo: preparem-se para o terceiro dia. Até lá não se acheguem à mulher. E ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todo o acampamento tremia de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus.
E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele subia fumaça, que de uma fornalha o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondia. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor deve consagrar-se, senão o Senhor o fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça limite em torno do monte e declare-o santo. E o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor o fulminará. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Podemos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem nos dado um tema nesta noite, e é um tema muito forte. É um tema qual o Senhor vai falar conosco poderosamente. Fala para o seu irmão assim: hoje nós iremos romper os limites que nos impedem de ver Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite: rompendo os limites para ver Deus. Amém, igreja? Amém. Quantos querem ver Deus nesta noite? Ele já está aqui. Grande é a presença do Senhor. Não estou falando isso aqui para encher linguiça não, irmão. É grande a presença de Deus neste lugar. O monte Sinai já está tremendo, e as trombetas já foram soadas. Se você não sentiu a presença de Deus, irmão, fica ligado, porque Deus está aqui nesta noite, e nós iremos romper os limites, porque nós queremos ver o Senhor nesta noite. Veja bem, eu vi algumas pessoas na Bíblia que conseguiram romper os limites, e quando elas romperam esses limites, elas receberam algo do Senhor. Nós vemos em Mateus, no capítulo 9, a história de uma mulher muito conhecida da igreja, uma mulher que padecia de uma enfermidade. Aquela mulher já estava enferma por muitos e muitos anos, e a medicina já havia desenganado aquela mulher, porque os médicos não conseguiam solucionar o problema daquela mulher. Eles não tinham uma cura para a enfermidade daquela mulher. Mas eu louvo a Deus, porque quando o homem diz que não tem jeito, o meu Deus diz que Ele é o Deus do impossível. O meu Deus, Ele diz que é possível, mas somente para aquele que crê. E se você crê nesta noite, o impossível de Deus pode se manifestar na sua vida. Aquela mulher estava excluída da sociedade, porque aquela mulher era considerada imunda perante a sociedade. Mas aquela mulher, ela olhou para si e viu que não poderia esperar nada do homem, porque o homem não tem nada para oferecer para nós. Mas ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, assim como Jesus já está passando por aqui nesta noite, e alguém já conseguiu tocar nele nesta noite, porque dele saiu virtude. A glória de Deus já foi manifesta aqui, porque o louvor conseguiu atrair a presença do Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher não tinha mais esperança de vida, e ela sabia que para ela receber algo da parte de Deus, ela precisava romper com alguns limites.
Aquela mulher sabia que era necessário primeiro ela romper com as próprias limitações que a impedia de chegar até o mestre. Veja bem, aquela mulher então fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Ela não dá ouvido para a sociedade que diz que ela é impura. Aquela mulher, ela estava correndo um risco de morte, porque se ela tocasse em alguém e ele soubesse que ela estava com uma certa enfermidade, aquela mulher perante a lei, ela poderia ser arrastada na frente de todo mundo e morrer apedrejada. Satanás já havia colocado um ponto final na história daquela mulher, dizendo que ela iria morrer e que não havia mais esperança para ela. Mas a esperança de repente está andando, a esperança está caminhando, e aquela mulher, mesmo fraca, mesmo sem força, ela consegue chamar a atenção de Deus. Ela consegue chamar a atenção do nosso mestre. Aquela mulher, ela tinha perseverança. Aquela mulher, ela tinha fé. E ela falou: o diabo colocou um ponto final, mas o meu Deus colocou uma vírgula. E quando Deus coloca a vírgula, Ele decreta que a história não vai terminar assim. Ei, comando, chega agora. Aquela mulher rompeu o limite, recebeu a cura, e aqueles que rompem limite marca a história. Aleluia! Tem alguém aqui nesta noite que vai romper limite? Aleluia, Jesus. Eu também vejo um homem, discípulo de Jesus, e este homem era um homem que eu admiro muito a vida dele, porque aquele homem, além de ter fé, e ele tinha atitude. A Bíblia nos fala, em Mateus no capítulo 14, que os discípulos estavam sobre um barco, e de repente uma tempestade começou a levar aquele barco para longe de Jesus, porque Jesus se encontrava orando no monte. Jesus ama orar, irmãos. Jesus ama orar. Ele nos ensinou o segredo da vitória, que é nós orarmos. Aquele vento estava afastando o barco da presença de Jesus. E Jesus então, vendo que eles estavam se afastando, Jesus vai ao encontro daqueles discípulos. E quando Jesus vai ao encontro daqueles discípulos, um deles, que eu amo muito a história, olha para Jesus e fala: mestre, se é o Senhor, me permita ir ter contigo sobre as águas. Irmão, se tem uma coisa que Jesus ama, é de pessoas que querem se encontrar com Ele, até mesmo em cima das adversidades. Aquele vento estava soprando, e Pedro agora ele tem uma atitude que deixa Jesus muito feliz, porque ele queria romper a lei da gravidade. Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. Já viu, irmão? Só um satanista que eu vi andar sobre as águas. Chris Angel, demônio puro, irmão. Ali anda sobre as águas e até flutua. Mas esse não. Esse aqui não era satanista, não. Esse aqui era cheio do Espírito Santo de Deus. E a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, Deus opera no sobrenatural na vida dela. Só que existia um limite para que Pedro viesse chegar até Jesus, as águas. E Pedro começa a caminhar. E a Bíblia diz que quando ele está aproximando de Jesus, ele olha e começa a observar os ventos, e começa a observar as tempestades. E a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Meu Deus, será que isso tem acontecido conosco, igreja? Enquanto você está olhando para Jesus,
Até no meio das adversidades você consegue caminhar. Nada consegue te parar, porque você está olhando para Jesus. Existe vento, existem pessoas se levantando, existem demônios, existe principado, existe potestade, mas você está olhando para Jesus. E quando você olhar para Jesus, nada pode te parar. Se é para Jesus, aplauda de verdade. Aquele homem se encontra com Jesus e marca a história. Foi o único homem que andou sobre as águas. Existe mais um homem que rompeu um limite, e é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. Ele não era pastor, ele não era evangelista, ele não era presbítero, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que acham que para ser cheio do Espírito Santo de Deus tem que ser consagrado a evangelista, a presbítero, a pastor, a apóstolo, sumo sacerdote. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que ter uma vida de santidade com o Senhor. Esse homem foi pego, foi aprisionado. As pessoas teve um que vendeu Estevão. Eles tramaram contra Estevão e começaram a falar que ele estava blasfemando contra Deus. Esse pode um homem cheio do Espírito Santo blasfemar contra Deus. E eles pegam Estevão e arrastam Estevão no meio da rua e começam a apedrejar Estevão. Estevão está olhando. Oh, irmão, isso aqui é muito lindo. Estevão olha para o céu e ele contempla o seu mestre de pé no trono. Se tem uma coisa que coloca Jesus de pé no trono, são as pedradas que você leva. Só que Jesus se colocou de pé para ver a atitude de Estevão enquanto ele estava levando a pedrada. Muitas pessoas, quando estão levando pedrada, murmuram, desistem. O limite é colocado e ela não consegue atravessar, ela para. Mas Estevão não. Ele existia algo no coração de Estevão que queimava, que era ver a glória de Deus. Irmão, não deixe as pedradas te pararem, não deixe as pedradas te desanimarem, mas em nome de Jesus, se você continuar, o seu mestre vai se colocar de pé e vai interceder por você e vai te dar vitória nessa situação. Aleluia. Pois bem, vimos 3 histórias de pessoas que marcaram porque elas romperam os limites. E agora nós vamos entrar na mensagem que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19 que depois de 3 meses que o povo de Israel havia chegado ao Sinai, eles acamparam ali. O interessante é que Deus havia feito um convite para o povo de Israel, dizendo que iria se encontrar com eles no Monte Sinai. Veja bem, assim como Deus marcou o encontro com você aqui nesta noite, para dizer que se você romper os limites que tem tentado te separar da presença de Deus, você vai conseguir contemplar a glória de Deus pesada sobre a sua vida. O povo está diante de Moisés, e tem um detalhe aqui que eu acho tremendo, porque Deus, ele faz questão de que as pessoas acreditem em você. Deus fala com Moisés, e Deus fala em alta voz, para que o povo de Israel olhassem para Moisés e vissem que Moisés realmente tinha intimidade com o Senhor. O Senhor falava em alta voz, para que o povo de Israel olhassem para Moisés
e respeitassem ele como liderança. Oh, irmão, isso aqui é tremendo. Deus então decide fazer uma aliança com aquele povo. E Deus começa a lembrar ele: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Vocês viram como que eu arranquei aquele povo de lá com mãos fortes? O Senhor estava falando para eles: vocês viram o tamanho do poder que eu tenho para operar através das vossas orações? Ô irmão, passa a crer mais. Passa a crer mais. Crê que o Senhor é capaz de fazer. Crê que o Senhor é capaz de realizar. Porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Deus então faz uma aliança com aquele povo. E Deus já havia mostrado para ele a sua glória, a sua unção. Deus havia mostrado para ele o seu poder, abrindo o mar, colocando colunas de fogo para proteger, quando o sol já não mais estava ali, de noite para proteger, de dia uma coluna para proteger do sol, para não queimar as peles. Deus havia mandado cordozinhos, galinhas ali, vamos dizer no linguajar brasileiro, para eles comerem. Deus havia providenciado a água da rocha. Deus havia providenciado só coisas sobrenaturais, mostrando para ele o seu poder. Só que aqui em Êxodo capítulo 19, Deus não queria mostrar para eles o poder, mas Deus queria mostrar para ele a sua face, a sua glória. Aquilo que Moisés tanto almejou, ele queria agora compartilhar com todo o povo de Israel. Só que Deus fala para o povo, Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que o meu povo me veja, só que estabeleça limites. Estabeleça limite em torno do monte. E não deixe ninguém ultrapassar o termo. E Deus dá as condições para o povo atravessar o limite que ele havia posto. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Amém. Quantos querem ver Deus nesta noite? Deus estabelece 5 limites. Não vamos falar os 5, tá? Vou bem rápido. O Rony tomando o tempo todo, viu? Deus deu 5 condições. Vou falar rapidinho para nós ganhar tempo. A primeira condição está no versículo 10. Deus fala com eles: olha, eu quero que vocês ultrapassem o limite, porque eu já marquei com vocês uma audiência aqui no topo do Monte Sinai. E eu vou dar para vocês 5 condições para vocês chegarem até o topo do monte. Se quiser anotar, anota, irmão, porque isso aqui foi Deus que deu. Não é copiado da internet, não é copiado de YouTube, de blog, não é nada disso. Isso aqui é Deus deu. Meu Deus! E Deus fala assim: a primeira coisa que vocês têm que fazer. Ah lá, vamos ler? Quantos querem ler a Bíblia? Amém. Vamos lá, versículo 10. Vamos ver o que está escrito lá. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o. Em outras traduções, vá ao povo e santificai-o. Aí vem o salmista dizendo: porque sem santificação ninguém verá a Deus. A primeira condição para você ver Deus é santificação. Deus mandou Moisés santificar o monte, e Moisés santificou.
Depois Deus dá mais uma condição. Está aqui, irmão. É Bíblia, está na Bíblia. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. E eles devem lavar as vestes. Lavar as vestes era um ato de purificação. Vou entrar aqui então, já que vocês dançaram, agora eu vou dar mais 5 minutos aí, pastor. Irmãos, santificação. Veja bem, quando os sacerdotes, o sumo sacerdote, iam apresentar, iam entrar no Santo dos Santos para oferecer ao Senhor o sacrifício pelo perdão do povo, havia 3 coisas que o separava do Santo dos Santos. O primeiro lugar se chamava o átrio, que era o pátio do templo, aonde ali havia, creio eu, que centenas de pessoas. Depois que ele chegava no átrio, ele tinha que passar pelo lugar santo. É ali no lugar santo aonde os sacerdotes se lavavam. Eles lavavam as mãos, lavavam o rosto, as vestes já estavam lavadas, para poder ter um encontro maior com o Senhor. Depois que eles lavavam as suas vestes e colocavam ali a mítria, né, sobre a sua cabeça, porque o sacerdote só ficava com o rosto do lado de fora, havia mais um processo. E ali dentro do átrio, dentro do santo, no lugar santo, no átrio havia centenas, no átrio, no santo, havia pelo menos uma dezena de pessoas, creio que ajudando o sumo sacerdote a se arrumar, a se limpar, a colocar a sua roupa. Mas para entrar no Santo dos Santos, era somente uma pessoa. Quer dizer, no átrio, centenas. No lugar santo, algumas dezenas. Agora, no Santo dos Santos, só poderia entrar um, que era o sumo sacerdote. Só que Deus envia o seu Filho Jesus para morrer por nós pecadores, porque Deus não queria simplesmente um sumo sacerdote conversando com ele. Deus queria que todos nós pudéssemos ter intimidade suficiente com o nosso Deus. E ele envia Jesus. Jesus cumpre o seu ministério. Quando ele morre, diz a Bíblia, que o véu do templo ele é rasgado. E aquilo que separava eu e você da glória, da presença de ver o nosso Deus, o nosso Jesus fez com que cortasse, para que eu e você hoje tivesse um acesso livre ao trono do nosso Deus. É por isso que você não precisa viver de oração do seu irmão, não, irmão. Quando você precisar, dobre o seu joelho e diz, Jeremias capítulo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame o Senhor, igreja. A terceira condição era estar preparado. A quarta condição era obedecer. A quinta condição era romper o limite. Muitos deles não conseguiram romper. A Bíblia diz que eles ficaram ao pé do monte. Eu creio que o limite havia sido posto pelo menos na metade do monte, porque o povo ficou ao pé do monte. E Deus queria que eles ultrapassassem aquele limite. Só que Ele estabeleceu as normas, Ele deu as condições, e muitos deles não fizeram. E Deus, sabendo disso, falou: porque se passar, eu vou me lançar sobre ele. Lançar sobre ele, irmão, creio eu que era o mesmo que tomar um tiro de bazuca, não sobrava nada. Imagina o seu Deus se lançar sobre você. Um negócio careca, esquisito, igual eu assim. Explode na hora. Não tem jeito não. Muitos deles ficaram ao pé do monte. Muitos deles não conseguiram ultrapassar o limite.
E quantos de nós Deus tem chamado para um compromisso maior e nós temos desistido do chamado, do propósito, dos sonhos, dos projetos. E Deus está falando nesta noite: é tempo de nós rompermos o limite, porque é algo muito grande eu tenho com vocês. Aleluia, Jesus. E somente, para nós encerrarmos, somente 2 pessoas conseguiram ultrapassar o limite, que foi Moisés e Arão. E aqui eu aprendo algo, para nós podermos romper os limites que nos impedem de ver o Senhor. É necessário nós termos um companheiro como Moisés, que significa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Hoje é Santa Ceia e a parte principal é a ceia para nós, respeitando, amamos muito a ceia. Confesso que eu precisava tomar essa Santa Ceia para me fortificar cada vez mais. Nunca deixe, irmão, de participar da ceia